Se assentar, abra sua Bíblia em Marcos 7, versículos 24 em diante. Marcos 7, 24 em diante. Aleluia. Isso, diz assim o texto: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, entrando numa casa, e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio, lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até que se farta, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já tinha a deixado. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que ela venha gerar vida no nosso coração, no coração da tua igreja. Senhor, que tudo que falarmos aqui possa ser aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nós estamos falando sobre fé nesse mês de maio, e eu acho muito importante falar sobre fé, porque ela é a base de homens e mulheres que conquistam, amém ou não amém? A fé sempre vai vir antes da sua conquista. Você nunca vai conquistar primeiro, para depois ter fé para conquistar. Então, a fé, ela vem como uma base sólida de algo que você precisa conquistar. E hoje, em especial, Dia das Mulheres, né? E nós queremos homenagear. O que houve, gente? A mãe não é mulher, não? A mãe não é mulher, não, irmão? Eu sou tradicional, tá, gente? Vocês me respeitam, né? Se vocês pensam que pode ser, outras pessoas podem ser mãe, tudo bem, mas eu respeito também. Mas eu creio que as mulheres serão mães, mesmo aquelas que não geraram dentro delas. Amém ou não amém? Amém? Verdade ou não? Né? Então tá, vamos lá, de novo. O tema da mensagem é a fé inabalável de mães que geram milagres. Eu tinha colocado mulheres, mas vou botar mãe para ficar bem, né, bem enfatizado, assim, bem enfatizado, né? Mas não só mulheres geram milagres, né? Mas hoje em especial nós vamos falar de mulheres. E essa mulher que nós acabamos de ler agora, a Bíblia ela não relata o nome específico dessa mulher. Diz que essa mulher era fenícia, era da Grécia, né? Sírio, daquela região da Síria, né? E contextualmente, literalmente, esse povo não se misturava com o povo de Israel. Para a gente poder entender geograficamente, quando Israel ele sai do Egito, entra na terra que eles iam possuir, né? Essa terra, antes de Josué chegar lá com o povo de Israel, essa terra era possuída pelos sírios, pelos fenícios, pelos caldeus, pelos saduceus, por essa galera toda que moravam ali. E a possessão da terra gerou uma dificuldade de relacionamento, porque você imagina, chega um povo na tua terra e diz: olha, Deus falou comigo que essa terra é minha, e eu vou possuir essa terra, porque meu pai Abraão já ganhou essa terra, né? Aquela área de Canaã da Galileia. Então toda aquela área ali era dominada por essas etnias, e eles tinham uma rixa entre eles. Eles eram tão radicais que eles não se relacionavam
de pessoas. Homem só se relacionava com a sua etnia, e mulheres de outra etnia não conseguiam entrar. Então, quando Jesus ele chega nessa cidade, e o texto diz que Jesus não queria ser interrompido do seu descanso. Provavelmente Jesus estava vindo de vários dias de estrada, porque Jesus caminhou por todas aquelas cidades, e naquele tempo era caminhar mesmo, era andar de verdade. Então poderia estar cansado, e o texto diz que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Ele queria ter um momento, de repente, com seus discípulos, ou um momento com a família daquela casa, mas alguém soube que Jesus estava naquele lugar. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Nós precisamos entender que, mesmo que você não queira que as pessoas saibam que você é homem de Deus, mulher de Deus, você espelha Jesus por onde você for, as pessoas vão notar em você algo diferente. Ela ouviu falar que Jesus estava ali, e de repente ela deixou de lado toda a estrutura religiosa, política daquela situação, e disse: eu vou estar com ele, porque ele tem a resposta para mim. Jesus, ele olha esse tipo de mulher, que dentro do seu coração o milagre já foi gerado, porque ela disse dentro dela, e o texto ele não é tão aberto assim, mas ele nos deixa pensar, e no nosso pensamento a gente entende que essa mulher já gerou o milagre dela, que ela necessitava antes dele acontecer, porque Jesus faz um relacionamento com ela, Jesus conversa com ela e diz: olha, você sabe que não é lícito a gente estar, e ela tem uma resposta muito interessante. Ela diz: eu sei disso, eu sei que vocês não se relacionam comigo, mas eu quero dizer que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. Sua fé é tão... Aconteceu. Quanto o mundo diz para você desistir, primeiro sussurrando no seu ouvido, dizendo: hoje você está atravessando o Senhor que provê toda, o Senhor que nos dá prova. Sabe por quê? Porque ele, olha, era melhor lá, que movidas por uma fé sobre as circunstâncias, e em toda a perseverança nos leva a vencer, impossibilitando uma corrida. Ele não consegue. Às vezes a gente está se sentindo assim, mas a gente percebe que alguém vai pegar a gente pelo ombro e vai levar a gente até
até a linha de chegada. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não vai deixar a gente morrer, Ele não vai deixar a gente passar dificuldade. Ele diz que eu nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência. Então o nosso Deus é o Deus que faz isso. Mas nós precisamos entender que a fé de uma mãe, ela é o útero onde o milagre é gerado. A fé de uma mãe, ela é simplesmente a incubadora onde o milagre vai ser gerado. O coração de uma mãe, ela pode ir muito mais além. Por que eu falei que tem mães, por exemplo, que adotaram crianças? Eu conheço pessoas que adotou criança e ela começou a dar leite, geneticamente, naturalmente, ela começou a produzir leite, algo assim inacreditável, e a ciência diz, não, é normal, porque isso não, a gente sabe que é o poder de uma mãe. A mãe é assim, a mãe, ela consegue gerar milagres impossíveis aos olhos dos homens. Deus ouve as mães que ouvem crer no impossível. Deus ouve as mães que creem no impossível. Então, minha irmã, eu quero declarar isso para você nessa noite. Não desista. Fala para a pessoa que está, se você está lá de uma mãe, de uma mulher, fala, não desista. Suas lágrimas hoje, pode falar para ela aí, suas lágrimas hoje é a semente do teu milagre amanhã. Agora, querido, você pode sair daqui sem chorar e nunca alcançar o seu milagre. Às vezes chorando, você está regando aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Nós precisamos gerar o nosso milagre e regar o milagre. Nós precisamos declarar que vai acontecer. Por quê, querido? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Ele vai sempre trabalhar contra a lógica de Deus, porque ele vai na lógica da terra. A lógica de Deus é diferente da lógica da terra. A lógica da terra, meu irmão, diz que 1 mais 1 é igual a 2, mas no céu pode dar até 20. Porque, meu irmão, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele faz qualquer coisa. Amém ou não amém? Quero correr, porque essa mensagem tem que ser toda hoje, então tem que correr. Diz assim, primeiro ponto, a coragem de crer dessa mulher, quando tudo dizia não para ela. Primeiro, Jesus não queria ser interrompido. Pior coisa que tem é você chegar na casa de alguém que não quer te receber. Você já chegou na casa de alguém para fazer um pedido, aquela pessoa não quer te receber. Eu já sei como é que funciona. Interfone toca, às vezes você não tem interfone, alguém bate na tua porta, mas às vezes o interfone toca e você fala, quem deve ser? Quem vai lá ouvir? Quem vai lá abrir? Não, ninguém vai ouvir, vamos ficar quietinho aqui dentro de casa. Quem mora em apartamento ou mora em condomínio tem essa facilidade, né? É só não atender o interfone. Verdade ou não? Não quero receber ninguém. Eu não sei você já se sentiu um dia assim em casa? Você chegou e falou assim, não, hoje eu não quero receber ninguém, hoje eu não estou bem, eu não quero falar com ninguém. Jesus, ele estava num momento que ele não queria receber ninguém, e eu fico imaginando o dono dessa casa, dizendo assim, não senhor, o senhor pode vir aqui para casa, que aqui ninguém vai te incomodar. Verdade ou não? Eu fico imaginando o dono dessa casa dizendo para Jesus, olha, minha casa está aberta para você, Jesus, pode vir aqui em casa, pode ficar aqui tranquilo, porque aqui, Jesus, ninguém vai te incomodar. O senhor lembra que desceram um cara lá do telhado? Não, aqui em casa ninguém vai descer do telhado. Ah, não, aqui em casa ninguém vai. Pode ficar tranquilo, Jesus, aqui o senhor vai descansar. E daqui a pouco a casa, Jesus está aí. Jesus fala o que para essa mulher? Não, eu estou, porque ele não podia mentir. Jesus, ele fala, eu estou, deixa eu atender essa mulher. Essa mulher entra e ela consegue ter um relacionamento de dos minutos com Jesus. Alguns minutos que valeram a vida toda para ela. A gente tem a oportunidade de ter Jesus dentro da gente todos os dias, irmãos. A gente às vezes não usa isso na intenção, ou melhor, na intensidade que poderíamos usar.
Jesus, Ele está tão disponível para a gente nesse momento, e a gente precisa usá-lo. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, a luta que você está passando, mas quando você estava passando por uma dificuldade, você orava mais do que você tem orado hoje, você buscava mais do que você tem buscado hoje. Isso não pode ser uma coisa natural para você. O natural é você buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, se relacionar com Ele todos os dias. Em Marcos 28 ou 7:28 diz assim: ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem. Jesus olha para aquela mulher. Muda o 29, por favor. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta. Se você colocar em outra tradução, por exemplo, a Almeida revisado, acho que vai dar diferente. Bota Almeida aí, por favor. Está tentando lembrar onde eu li. Vê se você consegue colocar aí, filho. ARC. Isso. Clica aí, vê se muda a tradução. Senão eu vou clicar aqui na minha. Isso. Então Jesus lhe disse: por causa desta palavra, vai o demônio, já saiu da sua filha. Uma palavra que a gente dá pode mudar todo o contexto. Quando você chega para Jesus e diz: Jesus, o Senhor é o único para fazer isso. Eu já corri todas as coisas, eu não consigo fazer. É só o Senhor que pode fazer. Eu já fui em todos os médicos, já fui em todos os advogados dessa vida. Eu não sei o que eu vou fazer, só o Senhor pode. Jesus, Ele ouve o nosso coração. Ele ouve o coração de uma mulher. A mulher, ela retrata a sua fé, mesmo diante dos seus desafios, que eram grandes naquela época. Desafios não só religiosos, mas políticos da sua vivência, junto com os judeus. A mulher sírio-fenícia é o retrato da fé que desafia as circunstâncias. Ela não era judia, ela era gentia, e o mundo onde os judeus e os gentios, eles não se misturavam, eles não tinham relacionamento. Jesus, ele veio primeiro para os judeus, a gente sabe disso, mas como? Não só para os judeus. Hoje, através de Jesus Cristo, através da cruz, nós temos acesso genuíno. A gente não precisa bater na porta, porque Ele já está morando dentro da gente. Foi ao contrário, Ele diz: eu estou à porta e bato. Jesus é que está na porta do nosso coração batendo, e por isso que a gente precisa realmente abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar. Quando eu falo, no meu encontro, foi lá que Jesus entrou dentro do meu coração, de verdade, porque eu o conhecia de ouvir falar. Eu o conhecia de ouvir falar através de pregação, mas eu nunca tinha tido um encontro genuíno e pessoal. E quando eu fui nesse encontro, meu irmão, Deus se revelou a mim de uma forma sobrenatural. Então eu realmente deixei Ele entrar no meu coração. E Ele falou: eu vou mudar a tua vida. E Ele mudou a minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você: as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Então, para as minhas ovelhas aqui, deixe Jesus entrar na sua vida. Você não precisa bater, Ele já está aqui, Ele já está dentro de você. Então fala para Ele: Jesus, eu preciso disso, eu preciso dessa circunstância na minha vida, porque se for bênção para você, vai acontecer. Às vezes você pode até quebrar alguns protocolos, que essa mulher quebrou um protocolo muito importante. Chegou na casa de quem ela não conhecia, querendo falar com alguém que poderia resolver o seu problema, mas também que não queria ser invadido daquela forma. Mas ela não temeu. Ela disse: eu vou receber o meu milagre. Ela entendeu que até as sombras, ou melhor, as sobras que caíam da mesa, alguém tinha poder de chegar. O cachorrinho comia. Por que Jesus não poderia tocar na filha dela? Porque só uma palavra de Jesus podia mudar. Porque Jesus não foi lá. Jesus, ele não foi lá tocar na filha dela. Só uma palavra liberada. Às vezes a gente está
está recebendo uma palavra de Deus que pode mudar o nosso destino, mas essa palavra, ela precisa gerar vida dentro da gente, porque uma palavra muda tudo. Eu quero declarar que essa palavra vai mudar algo dentro de você. A fé vai brotar dentro de você. Você não vai dar a última resposta, quem vai dar a última resposta é o Senhor. Você não vai dar a última palavra, quem vai dar a última palavra é o Senhor. Amém ou não amém? Segunda coisa, rapidamente, nós precisamos entender que tem mulheres da Bíblia que pela fé perseveraram e venceram no silêncio. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 1, versículo 15. 1 Samuel 1, versículo 15. Deixa eu abrir aqui no meu texto. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Então estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: vá em paz, e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela saiu dali e disse: espero que sejas benevolente para a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Essa mulher, ela viveu muito tempo em silêncio. Ela viveu muito tempo sendo afrontada por uma outra chamada Penina. Ela foi afrontada várias vezes, mas ela em silêncio continuou crendo no seu milagre. E a gente às vezes desiste do nosso milagre, daquilo que a gente quer. Tem coisas que Deus não quer fazer, irmão, e você está brigando com Ele. Mas se tem coisas que Deus falou para você que Ele vai fazer, não se preocupe, Ele vai fazer. Se você tem uma palavra de Deus que Deus vai te dar, Ele vai te dar. Não tem como não acontecer. Se Deus falou que vai curar, Ele vai curar, irmãos. Se Deus falou que Ele vai livrar, Ele vai livrar. Se Deus falou que vai libertar, Ele vai libertar. Por quê? Porque Ele é assim, Ele faz. Nós às vezes confundimos o nosso coração com uma palavra. Nós confundimos o que eu quero com aquilo que Deus quer. E às vezes nós não alcançamos e nos frustramos em Deus. E essa mulher, ela estava frustrada nesse momento. O semblante dela tinha caído, mas ela tinha uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Fala, quem tem uma palavra tem tudo. E confiar na voz profética foi o que aconteceu com ela. Ana é o exemplo máximo de persistência. Ela era estéril, era de uma outra cultura, onde a esterilidade era visto como uma maldição. A mulher que não podia gerar era uma mulher que ela era maldita, ela não podia ter filhos, ela não era bem vista, não podia dar descendência para o seu marido, ela não poderia persistir a família ou fazer com que a sua família continuasse, progredisse. Então existia uma maldição, ou entre aspas aqui, vista para dentro da própria cultura judaica, que onde a mulher não gerava, ela não podia dar continuidade. E a gente vê várias mulheres na Bíblia que precisavam da intervenção de Deus para que pudessem gerar. Sara precisou, Rebeca precisou, tantas outras mulheres precisaram de um toque de Deus para mudar o seu quadro. Mas o que eu quero fazer menção nesse texto, não o contexto todo de Ana, porque a gente podia pregar aqui um mês sobre ela, mas eu quero dizer pela persistência. Fala assim, persistência, em silêncio, orando, a ponto das pessoas olharem e falar: o que essa mulher tanto ora, meu Deus? Só Deus sabe o milagre que você precisa. A gente precisa entender o que isso nos ensina.
Isso nos ensina a primeira coisa, que a oração persistente não é sobre convencer a Deus, mas sobre alinhar o nosso coração com a vontade dEle. A oração persistente é você ter sensibilidade de alinhar aquilo, o desejo do teu coração com a vontade de Deus. É você, dentro desse contexto de busca do milagre, poder ouvir o Senhor e dizer assim: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Se for isso, me dá um sinal. Se for isso, fala comigo. Se for isso, Senhor, me mostra. Porque, Pai, eu não quero estar distante da Tua palavra, eu não quero estar distante da Tua vontade. Então, a oração persistente não é você convencer a Deus do teu desejo. Eu não posso chegar para Deus e falar assim: Deus, eu quero uma casa nova. E Deus falou: tu já tem casa, por que você quer casa nova? Ah, Senhor, eu quero isso. A gente pede coisas a Deus que às vezes Deus não quer nos dar. Irmãos, eu já vi isso várias vezes. Pessoas que queriam um milagre de Deus, foi Deus dar um milagre, a pessoa abandonar a Deus. Isso é verdade. Pessoas que queriam ter uma condição melhor, Deus começa a prosperar, a primeira coisa que fala é: vou sair daquela igreja, porque ela não está mais no meu nível. Aleluia. É desse jeito. Pessoas que passaram muita dificuldade junto, mas na hora que começa a prosperar, a primeira coisa que faz é ir embora. E eu fico imaginando, por que tem gente assim? E por que tem gente que conquista? Porque Deus ministra no meu coração muitas das vezes sobre isso, porque eu também questiono a Deus. Eu também sou um questionador. Eu pergunto a Ele, falo: Senhor, por que isso? Uma das vezes que eu perguntei ao Senhor, Ele falou: todos nós pagaremos o preço das nossas escolhas. Aquilo que parece bom nesse momento, lá na frente, a conta chega. E eu quero dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que acontece, é a conta chegar. É igual gás e luz. Não sei se você paga gás em conta ou você paga gás e luz. Luz lá da Enel, né? A conta vem, irmão. Pode não vir no mesmo mês, mas eles vão botar 2 meses juntos. Você não se preocupa, que vai chegar. Como lá em casa outro dia aconteceu, minha conta zerada. Eu falei: rapaz, o que é isso? Deflação, glória a Deus, aleluia. Aí eu fui ler a conta. Sua conta foi para análise. Eu falei: miséria, pode analisar, não tem gato aqui, pode analisar à vontade. Às vezes vem assim, aí não paguei naquele mês, no outro mês veio as 2 juntas. Falei: rapaz, eles são ruins mesmo. Então, mas a conta chega para todo mundo. Nós somos fruto das nossas escolhas. Você é fruto das suas escolhas. Muitas das vezes a gente não ouviu a mãe, não ouviu o pai, e hoje está pagando o preço das coisas que a gente fez lá atrás. Você está entendendo ou não? Porque é assim, mas no reino de Deus também é assim. Muitas das vezes o milagre está atrás da porta que estamos prestes a abrir, mas desistimos. Às vezes o milagre está ali, mas a gente não persevera até lá e não alcança a plenitude do milagre. E vai viver uma vida frustrada, dizendo que Deus nunca me ouviu. E Deus fala: rapaz, o negócio era mais um passo, você podia ter dado, e você não deu. Deus não resiste, meu irmão, o coração de uma mãe que chora no altar em vez de reclamar no WhatsApp. Essa agora é para a nossa geração. Porque às vezes a gente vai para o WhatsApp, uma amiga dizendo isso, aquilo, e pá, de repente a mulher, ela fala tão mal do marido para os outros, que os outros começam a ficar com raiva do marido dela, e ela passa beijando o marido, depois a pessoa fica até com raiva, né? Fala: miserável, ficou a noite toda dizendo mal do marido para mim, e no outro dia estava beijando o homem lá, meu Deus, agarrada com o homem. Meu Deus do céu. Às vezes a gente é assim. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada pastoral, meu irmão, de muitos anos, eu aprendi a dar um conselho. Eu falo isso para os casais que estão casando. Falo para eles: olha, queridos, nunca fale mal do seu marido para sua mãe, e nunca fale mal da sua mulher para sua mãe, porque se tem um bicho bobo que toma as dores, é a mãe. Verdade ou não? Meu irmão, se tu falar que a mulher é aquilo, meu irmão, aí a sogra virou catiço.
Aí você às vezes chega na casa da sogra, você pega o café está meio ralo, aí tu olha e fala, esse café está mudado, vou nem tomar esse café hoje não. O que houve? De repente a filha falou para a mãe aquilo que você não era. Falou simplesmente por quê? Porque estava com o coração cheio de mágoa no momento e abriu a boca para falar o que não devia. Às vezes nós colhemos frutos disso, mas nós não seremos essa geração. Nós seremos uma geração que vai resolver os nossos problemas no altar de Cristo. Amém ou não amém? Nós precisamos entender isso, porque uma mãe que Deus ouve é aquela que vai para o altar e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me ouça. Então Deus está te dando a oportunidade de mudar de atitude. Amém ou não amém? Terceira coisa, rapidamente, a humildade, ela pode conquistar o sobrenatural. Falar humildade, reconhecer que de nós mesmos nós não podemos fazer, mas Ele pode. Tem gente que é tão arrogante, irmãos, que acha que pela força do braço vai conseguir. Eu aprendi uma coisa: eu não compro um parafuso sem falar com Deus. Tudo que eu faço, eu falo com o Senhor. De repente não é uma oração religiosa como a gente está acostumado. Senhor, potente, soberano Deus, posso comprar esse pão na padaria? Não é essa oração que eu faço. É a oração que eu faço. Eu falo, Senhor, que o Senhor me ajude hoje nesse dia, que tudo que eu fizer e colocar a mão seja abençoado. Se eu for comprar alguma coisa, que seja bênção para mim. Onde eu tocar seja bênção. Se eu falar com alguém, eu possa abençoar a vida da pessoa. Então já começo meu dia já declarando assim: meu irmão, aonde eu vou já está abençoado. O que eu preciso fazer, Deus começa a abençoar. A resposta ela vem quando você primeiro agradece. Tudo que você agradece primeiro cresce, meu irmão. Você precisa entender isso. Tem uma vida de gratidão. A fé e gratidão, ela anda lado a lado. 2 Reis 4, por favor, versículo 1. 2 Reis 4, versículo 1. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. A humildade dessa mulher, ela saiu, fez direitinho o que o profeta falou. Vai e faça. Quando o profeta mandar, faça. Não duvide, faça. Porque Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus está usando o profeta para declarar. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda que a humildade, ela é o carro-chefe daquelas pessoas que conquistam. A gente precisa entender que essa mulher, ela experimentou o milagre inesperado, porque ela foi humilde para chegar para a pessoa certa e dizer: eu preciso de ajuda. Às vezes a gente é tão soberbo que a gente não pede ajuda. A gente não pede ajuda. Às vezes a gente não pede ajuda por uma oração, por uma enfermidade, por uma conquista, por uma situação. Nós precisamos compartilhar, não com todos, mas com o seu líder, com o seu pastor, aquilo que está afligindo o seu coração. Porque às vezes uma coisinha pequena, ela começa a ser gerada, ela começa a ferir, e daqui a pouco você está com o teu coração totalmente ferido. Vai embora. Não consegue experimentar aquilo que Deus tem para você, não consegue experimentar o milagre de Deus, não consegue experimentar o favor de Deus. Aí você acha: Deus não me ouviu. Não é que Deus não te ouviu, é porque você não teve humildade de dizer: eu preciso de ajuda, estenda a mão para mim. Irmãos, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser sincero com as minhas lideranças. Quando estava ruim, estava ruim. Quando estava bom, estava bom. Mas eu nunca dizia aquilo que eu não era.
eu nunca dizia aquilo que eu não podia fazer. Então nós precisamos entender isso. Mães vazias do orgulho, elas estão cheias do poder de Deus. Quando você se esvaziar do teu orgulho, Deus começa a preencher você e te dá poder. O poder de Deus está sobre você. A Bíblia diz que o poder de Deus está sobre nós, porque Ele nos ungiu, e Ele está ungindo cada mãe aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Quarta coisa, para a gente terminar, diz que o legado deixado por uma mãe de fé, ela alcança as futuras gerações. Uma das coisas mais importantes da mãe é deixar um legado nos filhos. Irmãos, isso não tem preço. Uma mãe que ora dentro de casa vai ter filhos que oram. Uma mãe que sabe educar o seu filho nunca vai desviar do caminho, nunca vai desviar. Êxodo 2, de 1 a 10, depois você lê em casa, não vai dar tempo para a gente ler. Timóteo 1, versículo 5, vai contar a história de Loide e Eunice. Elas criaram o seu filho, o seu neto chamado Timóteo, e outros netos também, outros filhos que elas criaram, tudo na presença de Deus. Mas a experiência dessa mulher, o marido era grego, o marido não acreditava, mas ela era cristã. Ela tinha um marido que não compartilhava com ela do mesmo pensamento religioso, mas mesmo assim, ela conseguiu formar em Timóteo um caráter de um homem de Deus. Eu quero que você entenda isso. O ambiente de fé gerado na vida de Timóteo, quando Paulo conhece Timóteo, fala: cara, esse cara é diferente. Por quê? Porque a família dele foi a base dele, e a mãe foi a base. A mãe sempre vai ser a base de uma casa, não tem jeito. O pai pode ser o sacerdote do lar, mas a mãe é o alicerce, não tem jeito. Uma mãe temente a Deus faz a diferença na vida de uma família, não tem jeito. Eu creio muito nisso. Eu vivenciei isso na minha vida lá atrás. Eu sou fruto daquilo que minha mãe plantou dentro de mim. Não tenha dúvida disso. Por quê? Porque no momento da minha vida que eu me desviei do caminho do Senhor, quando eu era adolescente, eu não podia passar em frente de uma igreja que eu sentia vergonha de estar no lugar que não era para mim estar. Eu deveria estar dentro da igreja. E eu quando eu fui militar, eu viajava, e eu fui de marinha, então a gente viajava. Quando a gente chegava em determinados lugares e a gente saía para conhecer a cidade, eu encontrava a igreja, irmão. Tinha dia que não tinha jeito, eu tinha que entrar. Quando cantava uma canção então que eu conhecia, eu parava na porta da igreja, o cara: ó, Guiar, vamos. Eu falei: cara, vou não, vai lá vocês lá, eu vou ficar aqui na igreja. Pô, tá maluco? Vou ficar na igreja. E ficar na igreja, saía de lá chorando: ai, meu Deus do céu, tem que parar com isso. Mas não tinha um encontro com Jesus, aquilo era só uma emoção, mas aquilo estava me dando um norte, dizendo: esse não é o seu caminho. A gente precisa entender que a mãe, quando ela é a mesma coisa em casa do que ela é na igreja, ela é referência para os filhos. Mas a diferença é quando a mãe em casa é uma coisa, na igreja é outra. Porque o filho chega em casa e fala assim: não, mas você não é uma mãe igual a senhora na igreja. Por isso que nós precisamos ser igual na igreja, o que é dentro de casa. Por isso que a gente precisa criar esses ambientes. Sabe por quê? Porque a mãe, ela deixa herança para os filhos. E às vezes não é dinheiro. Você pode deixar uma herança de fé prática para o teu filho. Não apenas falar sobre Deus, mas viver como alguém que realmente crê e vive os preceitos de Deus, de Jesus. Uma mãe que prega e vive para o filho aquilo que prega. Amém ou não amém? Às vezes você pode não ter tido uma mãe assim, mas você está aqui hoje, e você vai produzir isso nos teus filhos, em nome de Jesus. Amém ou não amém? A gente deixa um legado de ousadia e de estratégia para os nossos filhos. Lembra de Joquebede, a mãe de Moisés e de Arão? Ela teve uma estratégia para salvar a vida de Moisés. Ela teve uma estratégia, botou o filho num cestinho,
fez todo o processo para não entrar água, e no momento certo, onde a filha do rei, de Faraó, estava se banhando, ela falou: vou largar aqui, que a correnteza vai levar para lá. Irmãos, é assim que funciona. A fé é ter ousadia, mas também ter estratégia para alcançar o coração dos filhos. Às vezes o meu filho é muito rebelde, irmãos, continue orando, porque Deus vai mudar o coração dele. Não se preocupe, Deus faz. Deus faz. Terceira coisa, você tem que persistir emocionalmente. Ana deixou esse legado para a gente. Ana, ela persistiu, contudo orando, mesmo que todos os anos ela subia e voltava sem o seu milagre. Todos os anos ela subia para sacrificar. Eucana dava para ela o sacrifício, ela ia, sacrificava, entregava ao Senhor, voltava de mãos vazias, mas mal sabia ela que o seu milagre já estava sendo gerado. Mal sabia ela que o seu milagre estava sendo gerado. O milagre que você precisa, Deus já começou a gerar. Agora você precisa tomar posse disso. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Queria que o Ministério Louvor viesse aqui rapidamente. As mães que oram hoje no quarto pela vida dos seus filhos, elas estão preparando os seus filhos para alcançar outras gerações. Então, a sua oração será que os teus filhos serão homens e mulheres tementes ao Senhor. Serão tementes ao Senhor. De hoje em diante, quando alguém disser que a sua situação é impossível, lembre-se que Deus está esperando apenas você, mãe, você, pai, ser um pouco mais corajoso o suficiente para dizer: isso não é o meu fim, isso não é o meu fim, eu não vou parar aqui, isso não vai me paralisar, é só o material para o meu milagre acontecer. Essas circunstâncias que eu tenho vivido simplesmente é o preparo do milagre que Deus quer que eu viva. Agora, irmãos, a gente pode estar saturado disso, e a gente nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque a gente fica saturado de palavras. São palavras. Não, nada muda se a gente não mudar, nada se transforma se a gente não se transformar. E hoje a oportunidade é para que você se transforme na mulher e na mãe que Deus planejou para você ser. Eu quero dizer uma coisa para você, que hoje nós vamos romper com esse espírito de esterilidade espiritual, onde você não ouve mais a voz de Deus, onde você não consegue mais ser direcionado por Ele. Você é direcionado por qualquer coisa, mas não é pelo Senhor. Você é muito bom em tudo que você faz, mas você precisa ser direcionado pelo Senhor, capitalizar aquilo que Deus já colocou na sua mão, para alcançar as vidas que estão se perdendo. Nós precisamos ser uma geração que trabalhe sempre com segundas intenções. Nós precisamos trabalhar sempre com segundas intenções. Em todo momento que eu trabalho no meu trabalho, eu trabalho sempre olhando uma oportunidade de eu falar do amor de Jesus. Eu trabalho sempre com uma oportunidade de dizer para aquela pessoa que o quadro que ela está vivendo, só Jesus pode transformar. O Senhor quer colocar isso na sua boca hoje. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos, escutasse essa canção, mas eu queria que você orasse e falasse assim: Senhor, eu quero ser uma mãe persistente, eu quero ser uma mãe que deixa um legado, eu quero ser uma mãe humilde, mas com fé. Eu quero ser uma mãe, Senhor, que persevera até vencer. Eu quero ser uma mãe, Pai, eu quero ser uma mãe que tenha coragem de avançar mesmo diante das adversidades. Oh Senhor, estamos aqui hoje, um dia especial, Senhor, para dizer que nós, Senhor, seremos uma geração diferente. Nós oramos, Pai querido, para que o Senhor possa abençoar todas as mães da tua igreja, todas as mulheres que um dia geraram e que vão gerar, Senhor, que elas possam ser as melhores, Pai. Pai, que elas possam educar os seus filhos, Pai querido. Pai, aquelas mães, Pai querido, que têm filhos atípicos, Pai,
Pai, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, que o Senhor possa dar vida, Pai querido, graça, unção, que o Senhor possa dar transformação, que elas possam ser um elemento de cura da vida dos teus filhos, Senhor. Oh Pai, nós não seremos uma geração que não acredita, mas nós seremos uma geração que crê, uma geração que quer na transformação genuína, no poder sobrenatural da Tua palavra. Por isso nós declaramos, Senhor, Ele não é homem pra mentir. Eu vejo o Pai que faz do órfão filho e acolhe-o sozinho. Eu vejo o Rei que apaga o passado e liberta o destino. E eu irei, porque eu sei Tu és fiel. Eu irei, e eu irei, porque eu sei Tu és fiel. Você pode declarar isso com fé. Ele não é homem pra mentir, nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Ele não é homem pra mentir. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Quem tenho crido. Nós sabemos que em quem temos crido. Sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, eu coloco um desejo no coração de cada mãe aqui, de cada pai, de cada mulher. Sabemos que a resposta vem do Senhor. Confirme no coração dos Teus filhos, Senhor, aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida deles. Eu, como sacerdote, Senhor, quero abençoar a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai declarar essa canção de novo. Sim, eu sei que tenho crido. Sim, eu sei. E o meu Deus, Ele é fiel. Sim, eu sei, porque eu sei que tenho crido. Sim, eu sei que tenho crido. Sim, e o meu Deus, Ele é fiel. Ele diz: entre marca, porque eu mandarei a chuva, passe o deserto, que eu te mostrarei a terra. Deixe sua tenda, a sua parentela. Eu te darei as nações, eu te darei as nações. Olha o legado aí. Entre narra, porque eu mandarei a chuva, passe o deserto, eu te mostrarei a terra. Deixe sua tenda,
Quantos tem uma palavra aqui? Quantos tem uma palavra aqui? Quantos tem uma palavra de Deus aqui? Quantos tem uma palavra de Deus aqui? Então receba a resposta de Deus em nome de Jesus. Essa semana será uma semana de respostas, de portas abertas do Senhor, em nome de Jesus. Porque eu sei quem tenho crido, sim, eu sei quem tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel, Ele é fiel. Porque eu sei quem tenho crido, sim, eu sei quem tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel. Põe suas mãos no teu coração aí. Senhor, muito obrigado por essa noite. Sabemos, Pai, que a palavra foi voltada para as mães, mas ela atinge todos nós nessa noite. Que nós possamos ser pessoas melhores, Senhor, persistentes, aqueles que não desistem facilmente. Não é porque uma porta se fechou que nós vamos desistir, mas as portas serão abertas, porque o Deus que fecha uma, Ele abre 10. Tu és o Deus que nos responde. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, uma semana extraordinária, uma semana abençoada. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Acenda as luzes, um minutinho. Cadê esse que? Bora aplaudir o Senhor. Meu Deus. Está vindo ainda? Pode se sentar, irmãos, que estão vindo ainda aí. Mas vão chegar. Estou vendo. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto a amo, mamãe. Nem todas as flores deste mundo têm o perfume igual ao seu. Nem toda a riqueza dessa terra tem o valor de um abraço como o seu. Mãe, mamãe, mãezinha
Os seus passos me levaram até Jesus. A sua voz me ensinou a adorá-lo. E o seu coração me ensinou a amá-lo. Eu amo você, mamãe. Nem todas as flores deste mundo têm o perfume igual ao céu. Nem toda a riqueza dessa terra tem o valor de um abraço como o seu. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto a amo, mamãe. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é nesse dia lhe dizer o quanto a amo, mamãe. Mamãe. Amém, glória a Deus. Queria que as mães se colocassem de pé, só as mães, por favor. Todas as mães se colocassem de pé. Você vai receber agora uma lembrança da igreja. Já pode distribuir aí. Amém. Só tem uma pessoa distribuindo? Ajuda ela aí, gente. Ah, tem mais lá. Tem mais gente distribuindo? Aqui, ó. Uma fica aqui no meio, outra fica aqui, senão fica muito difícil. Ô Luiz, fica pro lado de cá, Luiz, ó. Isso. Ô Carol, então. Carol, fica do lado de cá. Isso. Jesus maravilhoso mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um desejo no meu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus, está meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar teu coração, pois os que choram têm a cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você pode se colocar de pé, a gente vai encerrar cantando essa canção. Teu grande amor, teu grande amor não